Olá a todos, muito bem-vindos ao canal Flaubert Menezes e ao canal Estudantes da Luz. Hoje um dia diferente, um dia especial, pois na última reunião nós fomos aqui avassalados por uma tempestade no qual no bairro onde eu resido acabou a energia, né? E ficamos no escuro durante mais de 6 horas. Então no momento antes do início da reunião, a tempestade pegou aqui e a gente não conseguiu desenvolver a reunião. O Beto, nosso companheiro de estudo, né, de trabalho, ele enviou até a mensagem, até o chat lá do YouTube, né, avisando que nós estávamos com problemas e tudo mais para poder entrar online, e a gente cancelou a reunião da última sexta-feira. Porém, hoje é um dia especial porque, não deixando para trás a sexta-feira no qual iríamos fazer a reunião, resolvi então hoje gravar, hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores, né? Nada melhor que comemorar o dia dos professores trabalhando sendo um aluno, homenageando aqui a todos os professores. E você que é professor, meus parabéns, tanto da rede pública quanto da rede particular. Quem dissemina conhecimento também dissemina caridade, né? Então, aqui vou desenvolver o estudo hoje sem os nossos companheiros, infelizmente, porque em plena terça-feira, né, apenas os professores estão de folga aí, como eu no caso, né? Então, eu compreendo toda a jornada de trabalho de todos os nossos outros companheiros, né, que trabalham, que não lecionam. Então, assim, resolvi gravar, pois nesta sexta-feira de reunião estaremos também ausentes por algum compromisso que eu tenho na sexta-feira à noite. Então não vamos deixar os nossos companheiros de estudo aí na mão também, vamos gravar no dia de hoje o capítulo 5, que fala sobre operações seletivas, né? Se você caiu aqui hoje de paraquedas, né, está conhecendo o canal e conhecendo os estudos hoje, bem-vindos. Nós somos os Estudantes da Luz. Nós iniciamos o estudo, né, durante o início da pandemia, né? Nós reunimos alguns companheiros, começamos a estudar livros espíritas através do Google Meets, essa plataforma no qual estamos realizando as reuniões. E de lá para cá, a nossa família, o grupo de estudos, vem só a crescer. Então, eu resido aqui em Araraquara, interior de São Paulo, mas nós temos companheiros de estudo de diversas partes do Brasil, né? Lá de João Pessoa, temos o Rio de Janeiro, temos lá do norte, aqui do estado de São Paulo, né? Do sul também do estado de São Paulo, de Santos também, né? E outras partes do Brasil também. Mas, se você quiser fazer parte, saber um pouco mais sobre os estudos, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa fazer parte do grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado para comentários, né, e mensagens, apenas para a gente focar os estudos realmente da mediunidade. E o que a gente estuda nesse grupo? Nós estudamos tudo o que nós chamamos de mistério a partir do plano espiritual, a lei de causa e efeito também, e nós nos consideramos um grupo espiritualista, né? Nós temos também a doutrina espírita como a doutrina principal da maioria dos integrantes do grupo, mas nós somos espiritualistas, universalistas. Nós estudamos diversas religiões, tanto que no último livro que nós estudamos, o quinto livro, nossos estudos ao longo desses anos, foi Tambores de Angola, da nossa matriz co-irmã, né, africana, Umbanda. Um livro maravilhoso, cheio de aprendizados, cheio de expectativas muito interessantes que foram desvendados e retirados diversos rótulos, diversos preconceitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? E foi um livro maravilhoso. E esse livro que nós estamos estudando agora, chamado Libertação, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, é basicamente, se eu não me engano, o quarto livro de André Luiz que nós estudamos, né? O primeiro foi Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. O segundo foi Nos Domínios da Mediunidade. O terceiro foi Ação e Reação. E esse quarto, Libertação. O segundo livro que nós estudamos nessa jornada do grupo Estudantes da Luz foi A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? E o quinto livro, que foi o último, foi Tambores de Angola, né? Um livro maravilhoso. Então, dentre todos esses nossos estudos ao longo desses anos, nós tivemos
muitos ensinamentos. E os livros de início foram estudados um capítulo por semana, né? Porém, à medida que nós fomos adquirindo diversos outros conhecimentos e ampliando o nosso leque de conhecimento, tanto do plano espiritual quanto do plano material, nós pudemos, assim, ao longo dessa jornada, desenvolver a sensibilidade mediúnica, a sensibilidade espiritualista, né? E fomos constrangidos a estudar um pouco mais minuciosamente os ensinamentos dos orientadores ou dos mentores que acompanham ali toda a saga de André Luiz no plano espiritual, que vem ao mundo material para poder auxiliar em algum trabalho, em alguma missão, né, do plano espiritual. Então, nesse livro fala sobre isso, libertação, que é a libertação de algo. Pelo que nós estudamos até aqui, vou fazer um pequeno resumo do que já foi estudado. Emmanuel começa a contar uma história de um peixinho colorido, né? No qual ele se mantinha dentro de um reservatório ali específico, onde alguém criava esses peixinhos. E ele, através do seu esforço, desbravou sair desse ambiente para atingir até o mar aberto, né? E Emmanuel deixa bem claro que todos os nossos esforços, né, são necessários para que a gente possa conhecer o desconhecido, que é o que nós estamos agora frente a frente. Nós estamos vendo aí em diversas partes do planeta, assim como Kardec trouxe a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos, cabe a nós agora estudar a espiritualidade e nos entender como sensibilidade e também um ponto a movimentar toda a evolução do planeta de forma simples, mas com muito esforço, principalmente nos modificando para que possamos fazer a diferença ao nosso redor, não simplesmente forçando as pessoas, e sim através do nosso comportamento, da nossa calma, da nossa paz, levando assim o conhecimento através do comportamento. Nós não temos aqui, como vou dizer, nós não temos aqui a intenção de levar a verdade absoluta, e sim tentar desvendar um pouco dos mistérios. Sei que, de todos os livros que nós já estudamos até hoje, se nós voltarmos a estudar um por um, desde o início, desde o primeiro, Evolução em Dois Mundos, nós teremos centenas de aprendizados que passaram despercebidos. Então, a cada dia que passamos, nós temos uma nova realidade de entendimento, um novo aprendizado para que nós possamos crescer humildemente. Então, para a gente iniciar a continuidade deste livro, que é o capítulo 5, o que nós trazemos aqui desde o início? André Luiz, né, junto com todo o grupo, né, que é o Glauco, que está, o Gúbio, desculpa, que ele está aqui, que é o seu orientador desse trabalho, e nós também temos o seu companheiro, que sempre me foge, né, o nome dele. Depois eu vou lembrar o nome dele aqui para a gente poder descortinar. Sempre me cai o esquecimento do nome dele. Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente relembra aqui, tá bom? Então, a gente tem o início, onde teve uma palestra falando sobre o esforço, sobre a modificação interna para que se possa evoluir espiritualmente. Não só no plano material aqui, nós encarnados, como também no plano espiritual, o plano dos espíritos, né? Então, no capítulo 1, nós vimos ali toda essa palestra de observação. Quem tiver curiosidade, volta lá nessa pasta de estudo, né? Chamada Libertação, Estudo Libertação. Logo no segundo vídeo, nós já temos essa palestra começando ali, né? Está aqui no canal Estudantes da Luz, está no canal Flaubert Menezes. E ali por diante, nós tivemos uma reunião mediúnica no plano espiritual, trazendo duas entidades superiores, plasmada ali materialmente, para que possa conversar sobre novas missões. Então nós tivemos ali grupo de duas mulheres conversando com sua mãe, que está no plano acima da colônia, olha só, num plano muito maior, um elemento muito superior, indicando ali o que fazer, paciência com seu paizinho e tudo mais, né?
Na segunda aparição, veio uma matrona, né, conversando com o Gúbio, o orientador de André Luiz, né, e o seu companheiro, para que se possa dar orientações ali sobre a missão de Gúbio, né? E essa missão começa quando eles vão para o umbral. Ou seja, eles descem até o plano do umbral, onde se adaptam à atmosfera, e ali eles descrevem todo o ambiente, que é o capítulo 4, chamado Cidade Estranha, né? Um capítulo muito interessante, um capítulo também cheio de aprendizados, né? Que você pode voltar ali e poder ter o conhecimento de todo o trajeto deles e o que o Gúbio falou sobre o ambiente e também a cristalização mental, onde os elementos, os habitantes que ali estão, praticam em si mesmo, tá? E para a gente continuar agora, estamos em operações seletivas. Lembrando que no final do capítulo 4, André Luiz, Gúbio e o seu companheiro ali, eles foram chamados a atenção por um sentinela, né? O sentinela no qual eles vão procurar um entendimento no qual Matilde, que foi a matrona que orientou eles no trabalho, chamou a atenção para poder resgatar, né? Resgatar essa entidade superior que tem uma falange de dominadores, no qual por ele foi dominada a fazer diversos trabalhos no umbral, tá? E começa o capítulo desta forma aqui. Opa. Deixa eu só aumentar uma posição aqui. Pronto. E começa dessa forma aqui, né? O nosso entendimento. Deixa eu passar para cá, para nossa sala virtual aqui, né? Pronto. Assim. E começa dessa forma aqui, ó. Capítulo 5, operações seletivas. Depois de horas em ambiente escuro, o grupo foi conduzido para um prédio na noite seguinte. Então imaginem que todos eles foram ali orientados a ficar resguardado em um ambiente escuro até o dia seguinte. Então imagina a posição de concentração mental, principalmente de André Luiz e o seu companheiro ali. Claro que não o Gúbio já tem um conhecimento superior, se manteve em meditação para não deixar com que sua mente extravase e sejam descobertos. Mas ali André Luiz e o seu companheiro ali tiveram ali toda uma concentração mental para manter a tranquilidade, né? Já que eles estão numa cidade do umbral. E continua assim, ó. O prédio, em forma de hexágono, continha salas para estranhos serviços. Tochas iluminavam o interior e exterior com aspecto desagradável de incendiado. Então parecia ali que todo o prédio passou ali por um incêndio, né? Tamanha sujeira e a vista bem desoladora e um aspecto bem horripilante, né? 4 seguranças avisaram o grupo sobre exame necessário antes de falar com Gregório. Gregório, lembrando, é aquele senhor no qual domina toda uma falange de entidades que buscam ali o ódio, que buscam a vingança, que buscam um intento pela desorganização mental e por não aceitar a condição de desencarnado ou simplesmente por vingança de algo, né? No interior, um grupo de espíritos desequilibrados mentalmente gemiam, choravam, mostravam opacidade no corpo físico com estigmas de velhos, doentes, desencanto em predominância. Ou seja, todos aqueles quadros sacros que a gente observa, né?
as pinturas dos santos, as pinturas de Jesus, sempre muito iluminados. E é isso no qual os espíritos superiores eles apresentam. Tanto que na obra, né, que foi citada ali, que foi falada sobre Paulo de Tarso, né, no momento onde Saulo ainda, né, preso naquela cristalização mental de perseguir os cristãos, né, chegou às portas de Damasco, no qual Jesus se materializou para ele, ele ficou cego de tanta luz que saía de Jesus. Então nós vemos que assim os espíritos superiores, eles emanam uma luminosidade, né, característica de sua bondade e superioridade energética, no qual, pelo contrário desse ambiente que nós estamos vendo aqui, que é o umbral, os espíritos ali apresentam opacidade no perispírito, né, um semblante de muito mais velho do que realmente ali aparentavam ser, né, desequilíbrio mental. Isso tudo transparece o que o espírito está passando naquele momento, né? Agora imaginem, Gúbio, superior a André Luiz, nesse caso, André Luiz, um aprendiz que também está no plano ali das colônias, tendo sua luz muito maior do que o plano do umbral onde eles estão, tentando segurar todo esse ambiente ali mental para que eles não sejam descobertos, como um ser da luz, né? E ele continua assim, ó. O medo controlava algumas entidades e o silêncio abafante inquietava todos à espera da seleção para julgamento. Então, eles estavam ali aguardando algum evento começar, todas aquelas entidades que estavam em sofrimento ali. Gúbio esclareceu. Presenciamos cerimônia semanal dos juízes que selecionavam com base nas irradiações, olha que interessante, irradiações de cada espírito. Acompanham técnicos especializados na identificação de males numerosos, persistentes em espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Olha que interessante assim. Então eles estavam ali tentando selecionar as entidades no qual eles iriam julgar, né? Os guardas não separavam o grupo, por algum motivo, que se encontra no campo de vítimas. Então, por algum motivo ali específico, os guardas esqueceram e não separaram André Luiz Gúbio e o seu companheiro ali, né? E André Luiz, assim, ele fala: todas as entidades vieram forçadas, pergunta ele a Gúbio, né? Existem espíritos satânicos que disputam almas no leito de morte? Olha que interessante, se eles estavam ali para serem selecionados, então, será que os espíritos dessa condição, eles vão escolher as entidades no leito de morte para poder capturar? Olha que pergunta interessante de André Luiz, né? E Gúbio assim explica: sim, pois cada mente vive na companhia que escolhe. Isso é fato a gente notar quando a gente observa a mente das pessoas e as pessoas no qual as rodeiam. Por quê? Nós temos as companhias no qual nós somos. Nós temos as companhias no qual queremos e temos atitudes de ser. Reparem que todas as nossas amizades são amizades rotativas e que, de acordo com o momento da nossa vida, nós acabamos atraindo amizades muito semelhantes à nossa. Eu costumo aqui dizer, inclusive em palestras sobre afinidades, né, palestras espíritas, no caso, que falam sobre afinidades, que um casal de amigo, né, meu e da minha esposa, que nós conhecemos durante o início da nossa fase adulta, e nós quatro ali, a gente começou a conversar, se conheceu, e esse casal eu já conhecia, né, e a gente acabava fazendo alguns encontros, e sempre a gente acompanhava
o namoro um do outro por essa reunião que nós fazíamos a cada 20 dias, todo mês, né? Nós acabamos sendo aí padrinhos um de outro do casamento. Isso durou praticamente 8 anos, né? E é interessante que nos últimos 2 anos antes da gente casar, a gente acabou construindo e acabou mobiliando a nossa casa. E interessante que certas coisas da nossa casa a gente não conversou um com o outro, porém nós escolhemos as mesmas coisas sobre o aspecto da afinidade, né? O piso, né? A mobília da cozinha, os puxadores dos armários, foi tudo igual, foi incrível. Isso a gente brinca, a gente conversa até hoje e dá risada sobre o assunto, né? Tamanha afinidade, né? Então, certas fases da nossa vida, nós temos amizades que a gente se afiniza e que são muito semelhantes a nós. E aqui está mais uma prova. Então, tem espíritos que, após o seu desencarne, à medida com que ele tem a sua cristalização mental, o seu aspecto mental aflorado, ele escolhe a companhia de espíritos semelhantes a ele. Então, isso é muito forte quando o Gubbio diz, sim, cada mente vive na companhia que escolhe por essa afinidade, né? Ele continua, a maioria das almas chegaram aqui pela força da atração, incapazes de perceber os benfeitores que os auxiliaram com benevolência e abnegação. Então, no momento de sua morte, dependendo do seu aspecto mental de aceitação ou não, né, eles não enxergam os mentores espirituais. Então, eles vão buscar auxílio e, principalmente, eles vão enxergar aqueles que são semelhantes a ele, né? E esses semelhantes a eles são muito fortes nessa condição, tá? E ele continua. Suas baixas vibrações produzidas pela ociosidade, independente ou cristalizações mentais no erro, encontrando apenas as sombras do próprio erro. Olha só, que eu acabei de comentar, né? Ou seja, dependendo de como essas entidades desencarnaram, eles acabaram trazendo para eles ali toda uma mentalidade cristalizada nesse erro, nessa incapacidade de ver o além como aprendizado. E sim, eles buscam reviver, mesmo que no plano espiritual, constantemente o erro, fazendo com que a sua energia mental abaixe muito e eles tenham ali uma vivência de dores e desalento, tá? Deste modo, procuram criaturas semelhantes a si, agregando-se nesse cortiço de bagagens de paixões destruidoras, né? Passam aqui a sofrer a guarda de inteligências poderosas e endurecidas que ditam e imperam nessas regiões, enchendo o coração de maldade e malícia. Então aqui está descrito o que em diversos livros de religiões contam como inferno, que nada mais são que cristalizações mentais em afinidade com outras entidades que são semelhantes a ela e que sofrem e que ouvem outros sofrerem também. E que acham que existem ali algum demônio a dominando ou então simplesmente a fazendo sofrer. E que nesse caso os demônios são essas entidades que escravizam, simplesmente dominam e que imperam pela maldade para que se façam trabalhos, para que se tenham recompensas ali de melhoras. A gente vai ver num futuro próximo. Então André Luiz comenta, né? Por que Deus permite função de julgar a espíritos déspotas? Olha que pergunta interessante. Por que a justiça está nas mãos dos príncipes diabólicos?
interessante, né? Se Deus é todo poderoso e benevolência, por que que ele vai então deixar com que esses espíritos violentos, diabólicos, né, enraivecidos no mal, tenham o poder do julgamento dessas entidades que ali estão? E olha o que o Gubbio comenta, né? Quem nomearia um anjo para tal papel de carrasco? Será que um anjo conseguiria fazer esse tal papel de carrasco? De poder julgar e desenvolver algo de ruim a alguma entidade? Sendo que o conhecimento da luz e da benevolência é muito alto para eles. Não sendo capaz deste modo, teria que alguém, nesse caso aqui, deixar que aconteça. Então, olha que interessante que ele comenta aqui, ó. Como ocorre na crosta, cada posição é ocupada por quem a procura. Então, vai ter alguém querendo julgar. Ah, mas isso é possível? É, porque o seu livre-arbítrio é preservado. O seu livre-arbítrio, ele é, vamos falar assim, respeitado. Mas como é possível se é uma maldade? Aí que nós entramos na lei de causa e efeito. A cada vez que você tem uma causa, você vai ter um efeito contrário. E é respeitado isso porque o efeito dessa causa, né, ela é de uma forma educativa no sofrimento daquele que provocou o sofrimento. Aquele que provoca um dia, quando adquire o conhecimento, adquire a percepção de que fez algo a alguém, uma ação somente negativa, ele, através do conhecimento crístico, ele vai se constranger a ressarcir as pessoas, ou a pessoa, ou os espíritos, ou até mesmo uma sociedade toda. Então André Luiz continua. Observava o arredor, notando multidão em humildade e aflição, cuja ação das sentinelas era xingamentos e ironias. À frente, uma tribuna vazia e lateralizada por abarrotadas de espíritos que se amontoavam, multidão irreverente. Então imaginem um ambiente onde se tinha ali uma tribuna à frente e nas laterais um corredor onde as multidões se amontoavam. Então esse era o cenário onde André Luiz, Gubbio e seu companheiro ali estavam, para serem entendidos e julgados. Olha só, julgados, hein? Vozes gritando: "O magistrado, lugar para os sacerdotes da justiça." Alguém chegou. Funcionários trajados à Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam, ladeados por servidores com tochas, iluminando o caminho. Após eles, 7 andadores traziam os juízes trajando vestes esquisitas. Era uma cerimônia semelhante ao papado, passando uns instrumentos simbólicos, alinhando-se perante a tribuna. Os julgadores desceram dos tronos e tomaram seus assentos, silenciando a multidão. Tambores rufando, semelhantes a uma parada militar com canção semi-selvagem, com ritmo torturante. Olha, alguns dias atrás, eu estava ouvindo um podcast no qual falava dos mantras. Os mantras, entoados pela fé, são emissões energéticas com finalidades no qual aqueles que entoam fazem. Então nós temos os mantras hindus lindos, maravilhosos, no qual vão entoar crescimento, paz, harmonia, alegria,
né, equilíbrio, e que também são mantras as orações. São mantras também as orações infantis, né? Como aquela oração, né, no qual a minha filha sempre faz antes de dormir, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, né? Esse mantra, ele ecoa sobre o ambiente uma paz, uma tranquilidade, né? Porém, nesse ambiente caótico e de baixa vibração, também existe um mantra de controle dessa multidão. E que são aqui batidos através dos tambores desses servidores para controle do medo e aumentar a ansiedade dessa multidão. Reparem que todo o ambiente caótico necessário para se ter uma dominação das entidades superiores no mal aqui. Não falo entidades superiores no plano espiritual. São entidades extremamente inteligentes e com um magnetismo muito absurdo. Muito absurdo. Então, a partir de agora, eu vou trazer aqui o nosso livro em PDF para que todos ali acabem comentando, vendo e lendo um pouco comigo. Então, olha só. Eu estou um pouquinho atrapalhado aqui com alguns mecanismos aqui da ferramenta de gravação, porque como estou sozinho, muda um pouco todo o cenário, o layout aqui da nossa tela. Então, estou apanhando um pouquinho, mas já a gente continua ali pegando jeito. Então, olha só. Então, ele começa assim, ó, né? Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à mesa aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentenças condenatórias, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Olha só, mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes a fim de que penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Olha só. Então são senhores julgadores ali dos karmas que alguns precisam passar. Isso nós vimos, né? Nós temos em alguns livros que contam sobre isso como chamados guardiões do karma, né? No qual os Exus, né? Os guardiões do karma, são todas as entidades ali, elas são simplesmente guardiões desse karma. Se a pessoa precisa passar por alguma experiência educativa, eles cuidam para que ela possa passar e que tenha um entendimento e que elas sejam educadas para esse fim, para que tenha esse conhecimento maior. Agora, se pela ação dela, ela não necessita passar por essa experiência porque aprendeu de uma outra forma, principalmente na forma do amor, esses mesmos guardiões livram a pessoa desses karmas. Isso é fato. Isso é muito fato que acontece. Porém, não é o caso dessas entidades aqui, ó. Então, olha só. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Olha só. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos
em sementeiras de malícia, discórdia, inveja e ciúme, e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Olha só, isso aqui simplesmente é o retorno, né? Vamos falar assim, o julgamento de algo que por algum motivo iria acontecer, mas não, eles fazem acontecer. A vingança. Olha só. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere, doravante, necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros. Olha só. Segredos à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes libertadas se espalhem e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, no caso ali, um anfíbio, um sapo, encerrado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Então, veja, aqui, o que eles estão declamando para poder convencer a multidão? Eles estão ali conclamando que eles são simplesmente senhores, né, da consequência. Se alguém teve uma causa para uma ação, eles vão reverter a reação, principalmente seja ela negativa. Então é aqui o discurso no qual arrebata essa multidão para convencê-los de que eles estão ali, são os guardiões do karma. Olha só. Porém, isso tem consequências. Por quê? Se a consequência vem de que ele não estava presente na ação negativa de alguém, e agora outros fazem a consequência negativa, e não tem nada a ver com a história, imagina para quem vai uma expiação. Para os auxiliadores que fizeram a consequência acontecer. E aí, ele continua dessa forma aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Pronto. Ele continua nessa forma aqui, ó. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes, olhos engazeados pelo pavor, jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Olha lá, como eu comentei anteriormente, nós temos um mantra de início, iniciando ali, né, para que todos entrem naquele clima de medo e pavor. E a sua fala agora, condizente com as ações negativas que todos nós temos, mesmo que por ilusão, né, ou simplesmente por egoísmo, sem perceber, eles estão dizendo, vocês vão pagar. Então isso causando um pavor e simplesmente um medo em todos ali presentes, né? Prolongando-se um intervalo, enderecei com um olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou em segredo. O julgador conhece a sociedade, as leis, conhece a saciedade, as leis magnéticas, nas esferas inferiores, e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos,
a verdade contundente. Ou seja, isso tudo que ele acabou de falar é verdade. Os Exus, as entidades que são os guardiões do karma, fazem isso, mas sem recrutar outras entidades. Eles resguardam aqueles que precisam passar pela oportunidade do aprendizado. Mesmo que por nós, ilusoriamente, chamamos de dor, injustiça, mas como Chico dizia, não existe injustiça, e sim injustiçado de hoje. Porque esse injustiçado de hoje teve uma ação negativa no passado. E que hoje ele recebe a sua justiça. Ou seja, o aprendizado que nós chamamos de dor, a expiação. E ele continua aqui, ó. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu em voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras. Olha só, como diz Jesus, cada um segundo as suas obras. Ele está usando a verdade ali, né? Quanto ao fruto, não foge às propriedades da árvore que a produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, no arquivo mental de cada um. Bom, vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Cada um de nós temos toda a história da nossa evolução arquivada nos escaninhos da nossa memória mental. E onde fica isso? Num dos 7 corpos que compõem o nosso espírito. Então nós temos diversos corpos, que isso é um assunto que nós vamos ainda abordar um pouco mais adiante, ou numa reunião especial aqui de aprendizado um pouco mais profundo, no qual um deles, o corpo mental, ele guarda toda a nossa ação, todas as nossas experiências como espíritos imortais. Se a gente buscar nos escaninhos da nossa mente todo o nosso comportamento, de toda a nossa evolução, nós teremos guardados ali, ó, experiências da época do nosso reino mineral, do nosso reino vegetal, do nosso reino animal, do princípio da nossa evolução como homens, seres humanos ou seres humanoides, e todas as experiências em todos os orbes que nós já passamos. Porque esse não foi o único. Nós estamos hoje terráqueos, porque Jesus nos abrigou através do exílio de outros orbes aqui, para que nós possamos aprender a lei do amor e da caridade. Se Deus quiser, nós estamos aprendendo. Glória a Deus que nós aprendamos de uma maneira mais assim contundente e fixa, para que nós tenhamos esse aprendizado para o resto da nossa eternidade. Senão, voltaremos às mesmas experiências ali a passar, para que nós realmente aprendemos de coração esses ensinamentos. Olha que interessante, né? E aí continua. Não vale acusar, assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes aqui conduzido pelos próprios ídolos que adoraste? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, ou seja, a mão sobre o peito, como se contivesse o coração, mas, vendo por minha vez
aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Olha como as entidades são inteligentes, muito inteligentes, pegando a lei do universo de causa e efeito e atuando de uma forma, através de uma oratória, para convencer magneticamente toda uma multidão, no qual até André Luiz foi compelido a repensar o seu caminho de aprendizado. E até ele não suportou e se prostrou de joelhos. Olha como é a força mental dessas entidades que estão lá no umbral ou nos pântanos do umbral, onde toda a cristalização mental do ambiente se faz predominante. E eles, através da inteligência, dominam pelo medo e também pela verdade. Olha que interessante. Exaperado, o julgador bradou colérico: perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune misericórdia? Meu Deus! Se a gente se lembrar das orações que nós realizamos, principalmente o Pai Nosso, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Olha como é utilizada a palavra da verdade para dominar a multidão. Nesse caso deste juiz, que se considera o juiz, o julgador. Olha que interessante. E, incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos sobre uma pobre mulher que fixava entarrecida, ordenou-lhe com voz saturna: venha, venha. Eu vou parar por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou marcar para a gente continuar o nosso próximo estudo. Por quê? Porque de agora nós temos ali um interessante aprendizado no qual nós precisamos estar reunidos, os estudantes da luz, o grupo, para que nós possamos trocar ideias e ensinamentos, experiências também. Porque eu, há muitos anos atrás, já participei de reunião mediúnica. Porém, não participo mais. Eu trabalho com palestras, trabalho com passes magnéticos, né? E trabalhei também há muitos anos atrás também com a cura espiritual através de uma casa, né? De cura, com cirurgias espirituais. Porém, nós temos companheiros de estudo, irmãos de estudos ali, como o Beto, a Clara, a Giane, né? A Tati, que trabalham ainda em mesas de desobsessão e de auxílio, que têm muitas experiências para colocar, principalmente nesse entendimento que o livro vai passar agora. Então, por hora, nós ficamos por aqui, para que nós possamos digerir todo esse ensinamento no qual Jesus nos transmitiu e que é também falado no umbral para convencer e para impor o medo, para que possamos fazer uma reflexão desse ensinamento todo. E assim nós terminamos mais uma reunião, lembrando que de um dia especial, de uma forma especial, no qual vim aqui gravar para que uma semana não passe por muito tempo sem que nós tivermos aqui uma reunião de estudos.
Lembrando que nesta próxima reunião, sexta-feira, dia 18, não estaremos também reunidos por um compromisso que eu tenho, mas nós voltaremos na semana seguinte com essa continuidade desse estudo, trazendo assim importantes aprendizados e principalmente experiências dos nossos amigos que compõem o nosso estudo dos estudantes da luz. Se você gostou desse estudo, compartilha, né? Dá um joinha aí, curte esse nosso estudo, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para que outras notificações desse estudo venham até vocês, assim como palestras que são gravadas pelos nossos companheiros e por mim também. Nós deixamos no canal para que a gente possa aumentar os nossos conhecimentos, mas também aumentar a nossa tranquilidade de poder viver, né? Dar os nossos passos no nosso cotidiano, sabedores de onde nós queremos chegar e para o entendimento que todos os nossos problemas são simplesmente aprendizados do plano espiritual para que sejamos melhores. Fiquem com Deus, uma excelente semana, até o próximo estudo e nos vemos em breve. Muita paz, muita luz a todos.